A paz do Senhor. Hoje vamos encerrar o capítulo 3 de Malaquias. Vamos estar estudando do versículo 13 ao versículo 18. Amém? No versículo 13 vai nos dizer assim: As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. O sacerdote estava debatendo com Deus, arrumando desculpa, ainda perguntava para Deus o que estava falando. Deus estava cobrando ou deu mandamento ao sacerdote. Podemos ver em Malaquias capítulo 1, versículo 7, Oferecereis sobre meu altar pão imundo e dizeis, em que havemos profanado nisso que dizeis a mesa do Senhor é desprezível. O sacerdote estava pecando contra Deus e fazendo todo o povo pecar, e o sacerdote não estava aceitando a correção de Deus. Também podemos testificar no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas vós profanais quando dizeis a mesa do Senhor é impura, e o seu produto e a sua comida é desprezível, e dizeis, eis que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta, ser-me aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. Deus já não estava mais aceitando. E o sacerdote debatendo com Deus, Deus chega num ponto de dizer: as vossas palavras foram agressivas para mim. Deus disse assim na boca do profeta, mas o sacerdote não queria aceitar a correção de Deus. No versículo 14 de Malaquias 3, vai nos dizer: Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. A Bíblia vai dizer, no livro de Jó, capítulo 21, versículo 14 e 15, E todavia dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecido os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Jó aqui estava sendo provado. Aí o sacerdote falou assim, olha, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou de ter guardado os seus preceitos, mas o sacerdote não estava guardando o mandamento de Deus. Deus não fez nada contra o sacerdote, mas sim o sacerdote que pecou contra Deus e fez todo o povo ou toda a nação pecar contra Deus. Jó capítulo 22, versículo 17 vai dizer, diziam a Deus, retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? O sacerdócio estava arrumando desculpa em cima de desculpa, porque não queria assumir o seu próprio erro. Então, se o sacerdote tivesse assumido o seu erro, era mais fácil, mas o sacerdote preferiu falar que inútil era servir a Deus. Falou o sacerdote falando que estava guardando os mandamentos de Deus e não estava guardando. E no versículo 15 de Malaquias 3, vai dizer, ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Aqui o sacerdote estava falando
que bem-aventurado era o soberbo. Olha o que diz no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasarades do Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. As pessoas soberbas, as pessoas que cometem impiedade, as pessoas que defraudam, as pessoas que fazem o que é errado diante de Deus, ela vai pagar conta com Deus, ela vai ter que acertar as contas com Deus. Jeremias capítulo 7, versículo 10. E então vireis e vos porei diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres e podemos fazer todas essas abominações. Deus está falando assim, olha, se o sacerdócio parasse de fazer o que é errado diante dos olhos de Deus, Deus ia aplacar a sua ira. Deus não ia cobrar mais daquele povo. Deus não ia cobrar mais do sacerdote, mas o sacerdote não aceitava. O sacerdote estava ainda fazendo o que era mal diante de Deus. Os sacerdotes preferiam debater com Deus. A Bíblia diz no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16: então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Mas antes de compreendermos, vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 3, dizendo: o novo concerto envelheceu primeiro, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus Cristo veio. Por quê? Porque o primeiro concerto envelheceu. O primeiro concerto foi somente para guiar o povo, tirar aquele povo do deserto, estatuto e juízo de Deus. E Jesus Cristo vindo, esse concerto que foi o primeiro está perto de acabar. A Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 6, eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei sim, deitar-lhe-ei a recompensa no seu seio. A Bíblia diz também, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, eis que cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Deus está falando assim, olha, voltem ao primeiro amor, sacerdote, voltem ao primeiro amor. Porque eis que cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então era para o sacerdote fazer o que era certo diante dos olhos de Deus, mas não estava fazendo. No versículo 17 de Malaquias, capítulo 3, vai nos dizer: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como um homem poupa a seu filho,
que o serve. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o tesouro particular de Deus. Nós somos a geração eleita, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No livro de Isaías, capítulo 62, no seu versículo 3, vai dizer: E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. É porque nós somos especiais para Deus, mas desde quando nós obedecemos a palavra de Deus, desde quando nós escutamos a palavra de Deus, desde quando nós cumprimos a palavra de Deus. A palavra de Deus não é de qualquer maneira. Nós não podemos usar a palavra de Deus ao léu, de qualquer jeito. Não podemos tirar nenhuma vírgula, nenhum ponto do que está escrito. E hoje muitas pessoas aumentam a palavra de Deus e diminuem de acordo com a sua própria concupiscência. No livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 18, vai nos dizer: Então vireis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Sabe por quê? Porque Deus faz a diferença entre o justo e o ímpio. Deus é juiz. Deus não tem o certo por pecador, nem o pecador por inocente. Deus, ele vai cobrar. E vamos entender um pouco no livro de Gênesis, capítulo 18, no seu versículo 25, que vai dizer: Longe de ti, que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra. E no livro de Amós, capítulo 5, no seu versículo 15, vai dizer: Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. E no livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 5 ao 7, vai dizer: E chegar-me-ei a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, o filho de Jacó, não sois consumido desde os dias dos vossos pais. Vós desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizei que havemos de tornar. Deus está falando que vai chegar para o juízo. Deus vai chegar para o juízo. Deus, ele vai fazer diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não adianta, muitos andam, vestem um terno, fala como crente, anda como crente, vive como crente, mas não respeita a palavra de Deus. Muitas pessoas vão na casa de Deus obrigada. Muitas pessoas vão orar obrigado. Muitas pessoas vão ao monte obrigado. Mas Deus vai fazer diferença entre justo e ímpio. O ímpio faz as coisas conforme a sua concupiscência. Faz as coisas que o mundo quer que faça. O que o mundo quer que faça? Tudo é obrigado, da sua maneira. Mas para Deus é o melhor. Assim Deus está falando no seu capítulo 3,
que este mandamento é para o sacerdote, para que o sacerdote voltassem a Deus de corpo, alma e espírito, voltasse verdadeiramente, mas o sacerdote não estava fazendo assim. Pois sabe por quê? Diante do progresso dos ímpios na época, alguns homens proferiram palavras agressivas demais contra Deus. Imagine falar inútil a servir a Deus. Deus ouve. Deus ouve. E quando você teme a Deus, quando você verdadeiramente teme a Deus, respeita a palavra de Deus, Deus promete que naquele dia, no dia do juízo, Ele vai fazer diferença. Ele vai fazer diferença. Porque o poder de Deus opera em favor dos seus filhos, servindo de testemunha. Por isso que temos que respeitar e obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é pura. A palavra de Deus é imaculada. A palavra de Deus não tem como ficarmos mudando ela, não. Então vamos respeitar a palavra de Deus. Amém? Assim nós encerramos o estudo de Malaquias capítulo 3. Na descrição do vídeo vai ficar todos os versículos para tirar as dúvidas dos irmãos. Qualquer dúvida, deixe no comentário a pergunta que estarei respondendo com base bíblica. Malaquias, o livro mais mal interpretado, aonde se cobra o dízimo de maneira errônea, errada dos cristãos e impõe um medo sobre a vida do ser humano, da Igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Fica na paz, que Deus vos abençoe.